Aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, estou aqui para mais uma análise crítica no Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar dessa queda do Bitcoin que não quer parar. Vamos falar sobre até onde pode ir essa queda e os pontos importantes de suporte que a gente tem que observar. Além disso, pontos que o Bitcoin precisa romper para dar continuidade a uma alta, pois ainda estamos, a grosso modo, em uma tendência de alta, tá bom? Então, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero desejar a todos uma excelente semana, que seja uma semana abençoada para todos nós, e quero dar as boas-vindas aos novos membros da comunidade Toca do Lobo, que são André Coelho, Matheus Souza, Felipe Montali, Ninho Lima, que é o Emanuel, e o Marcos, que é do canal Tantra, o Grande Ensinamento. Muito obrigado por confiar nesse projeto, muito obrigado por apoiar o canal e seguimos junto lá operando todos os dias na comunidade Toca do Lobo. Para você saber mais detalhes da Toca do Lobo, clique no botão Seja Membro, que lá terá um vídeo explicando do que se trata e hoje nós teremos um encontro online com os membros da Toca do Lobo. Então se você entrar hoje ainda tem a possibilidade, vai ser hoje às 21 horas pela plataforma Zoom. Começando com a análise do Bitcoin, que está sendo negociado a 22.813 dólares. Estou no gráfico de uma hora. E o que vemos aqui nessa queda? Temos até agora um ponto em comum. E qual é esse ponto em comum? Vamos traçar aqui até onde foi a queda e ligando com os movimentos anteriores, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, até essa agulhada aqui e jogar essa linha, vejam só, tem pontos em comum com outros movimentos, tá? Com movimentos anteriores. Então aqui podemos ter um suporte na região de 22.637. Perdendo essa região aqui, mau sinal. Vou colocar no gráfico de 4 horas, que fica melhor visível. Olha só. O gráfico de 4 horas, se a gente observar outros pontos em comuns, temos mais alguns aqui, ó. Essa região para baixo em torno de 22.500 e o fundo total aqui, ó, essas agulhadas, em torno de 22.300. São os pontos de suporte para esse movimento, porque, como eu falei, no curto prazo está já em uma tendência de baixa, mas no longo prazo, a grosso modo, ainda seguimos uma tendência de alta. Porque se a gente pegar pelo gráfico diário, olha só, até o momento, o Bitcoin ainda não fez um fundo mais baixo que o anterior. Tá? Então, temos que ver aqui às 21 horas como vai fechar esse candle. Vindo aqui para baixo, fechando em torno de 22.500, começa a ficar perigoso esse movimento, pois até então fazia topo mais alto que os anteriores e um fundo mais alto que o anterior. Aqui começa a ficar perigoso para baixo de 22.500, tá? Eu falei como suporte porque tivemos dias aqui de agulhadas nessas regiões, tá? Então, olha só esse dia aqui, 25 de janeiro. Bitcoin veio, ó, caiu com tudo, deu uma agulhada aqui em 22.300, só que depois voltou a subir. Por isso que eu sempre falo para considerar o fechamento do candle às 21 horas. Indo para o gráfico de 4 horas, qual que foi o cenário aqui que eu comentei com os membros lá da Toca do Lobo? Se a gente pegasse antes aqui desse fundo, ou seja, considerando apenas essa última movimentação e traçasse uma linha de tendência, veja só, eu estou ligando aqui o primeiro fundo com esse fundo aqui, ó, vendedor, e aí puxando aqui, ó. A gente tinha uma linha de tendência de alta e ligando esses fundos aqui de cima, né? A gente tinha uma linha de tendência de alta até a região de 22.300 aproximadamente. Eu tinha até traçado os fundos em comum aqui, que dava 23.269. E aí, quando perdeu, aqui no gráfico de 4 horas, a gente começou a observar. Eu falava, pessoal, quando perde uma linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, não é bacana. A gente pode ter uma queda muito mais forte. E foi o que aconteceu, tá? Então, o Bitcoin derreteu aqui. Beleza. Qual será o ponto aqui para a gente pensar numa reversão? Aí vamos ver do curto prazo o que está acontecendo
nessas últimas movimentações apenas? A gente percebe claramente uma linha de tendência de baixa, aqui no gráfico de 1 hora, ligando os topos aos fundos. Então vejam só como fica. O topo está aqui nessa região em torno de 22.966. Aqui seria interessante esse rompimento, porém teremos forte resistência nas médias móveis, que está na altura de 23.262. Vejam só a resistência aqui muito mais forte. E agora o gráfico está inverso do que eu falava quando estava lá em cima. Lá em cima eu falava, tem chance de subir um pouco mais, porque temos mais suporte para baixo do que resistência para cima. E agora está ao contrário. Temos mais resistência para cima, inclusive no ponto que estamos, e aqui para cima, do que suporte para baixo. Isso eu falo com base aqui no nosso indicador VPVR. Opa, puxei aqui muito, ó, saiu até da tela. Mas deixa eu grudar aqui ele, que aí já aparece de novo. Vamos colocar, ó, pronto. Fechou. Vejam só. Temos muito mais resistência para cima do que suporte para baixo. Reparem como diminui aqui o suporte para baixo de 22.700, tá? Fica muito frágil aqui. Então a gente não pode contar que isso daqui foi um fundo e que agora o Bitcoin só vai subir, pois há o risco dessa queda mais forte, até em virtude do mercado internacional. As bolsas também não estão bacanas, estão esperando aí um novo discurso do Powell essa semana, né, que é o presidente do Fed, falando, ver se traz alguma pista, se vai afrouxar um pouco os juros ou se vai seguir forte nessa política de aumento de juros. Então o mercado meio que está esperando. Se pegar as bolsas da Europa, estão negativas, né? Teve índices lá que a economia está forte, e quando a economia está forte, aquecendo, a inflação é mais alta. Então até agora não temos tantas notícias positivas. Por isso que a gente não pode ficar acreditando que aqui estamos no fundo, então vamos dar all-in agora e vamos comprar, que vai ser uma maravilha. Bitcoin vai chegar lá a 50 mil dólares, que não é essa a realidade. Então, o fundo do canal, ó, eu falei do topo aqui do rompimento, mas o fundo está aqui para baixo, na região de 22.559 dólares. Somente dessa última movimentação, tá? Então, saibam vocês que se perder 22.637 não é um bom sinal. E por último, vamos falar do gráfico semanal. Gráfico semanal, vou tirar todos esses padrões aqui para ficar melhor visível. Vejam só, esse suporte que eu coloquei é o fundo do candle comprador da semana de 23 de janeiro. Então, por isso que não é bom perder 22.637. Aqui estamos entre as médias móveis de 233 e de 200 que eu utilizo, sendo que a de 200 se torna uma resistência, e temos que lembrar que no gráfico semanal estamos numa tendência de baixa, tá? Então, o que acontece? Se perder muito aqui essa região 22.300, que é esse fundo, ó, agulhada aqui, ó, desse candle que eu mencionei, aí começa a ficar com cara de topo, né? Então, vindo mais para baixo, começa a ficar aqui com cara de um topo. E aí a gente pode ter uma correção pelos modos tradicionais, até 0,618 de Fibonacci. E aí fica muito puxado aqui, pensando numa correção no semanal, fica feio o negócio, ó. Vejam só. Se vir em 0,618, está na região de 18.957. E o que pode acontecer caso venha nessa região, ou seja, perca aqui na média móvel de 233, que está na região de 22 mil dólares, se perder aqui, pode vir nessa região. E o que acontece aqui? Tem um certo sentido até, se cair dessa forma, tá? Por quê? Vejam só o padrão que pode formar do ombro, cabeça-ombro invertido. Aqui, ó. Ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito em formação, perdendo 22 mil dólares. Se tiver uma correção mais forte, essa região de 0,618 é exatamente o fundo do ombro esquerdo, para depois fazer isso, que é um padrão de fundo de movimento, o ombro, cabeça, ombro invertido. Então tem essa possibilidade, não é provável ainda, porque não perdemos 22 mil dólares, tá? Mas perdendo, eu enxergo sim a possibilidade de ter um movimento desse, que aí ficaria traçado assim, ó.
Eu desenhei ali, mas pegando a ferramenta correta, ó, ombro esquerdo, cabeça e o ombro direito até a região do ombro esquerdo. E isso pode demorar semanas. E o ponto de rompimento, meus amigos, está aqui na região de 23.970 dólares. Teria que fechar um candle semanal acima dessa região. Aí sim a gente pode esperar um movimento de alta forte, pois um padrão desse, vejam só, se seguir, né? Um padrão desse, pegando da base até a cabeça e jogando aqui no rompimento, poderia trazer o Bitcoin até 33 mil dólares aproximadamente, rompendo esse topo anterior, inclusive, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!